tem um caminho para percorrer e acho que isso é um trabalho que Deus vai fazer em nossos corações. Eu acredito que tem coisa, nós precisamos aprender todos os dias, sabe? Tem bastante coisa que a gente precisa aprender todos os dias e ter, para que sejam enraizados. Hoje eu estava falando com a minha esposa, agora há pouco, agora de manhã, a respeito do ensino, né? Como se ensina uma criança. Como você ensinar uma criança? É um sistema diferente de ensino, mas tem muito a ver de ensino de adulto, falando de questão do ensino pedagógico, mas quando fala do ensino espiritual, do crescimento espiritual, é muito semelhante. O ensino de uma criança na questão pedagógica é muito semelhante ao ensino de um adulto nas questões espirituais. Porque uma criança, você ensina ela a fazer uma coisa, ela sabe fazer, mas você precisa agora exercitá-la naquilo. Então, é um ensino seguido de um exercício constante. Então, você vai passar muito tempo fazendo com que essa criança, de verdade, experiencie isso e gere isso no coração até que ela se torne aquilo que você está ensinando. Você não consegue ensinar uma criança viver algo, praticar algo, apenas por dizer como faz e ela dizer eu entendi. Você vai acabar se frustrando. E no ensino cristão, no dia a dia da igreja, nesse crescimento da igreja, tem o mesmo princípio. Paulo diz, olha, não é ruim eu falar as mesmas coisas para vocês, é proveitoso, isso é bom para vocês, estar repetindo, repassando as mesmas coisas. Para uma outra igreja, diz, eu vou ter que voltar atrás, vou ter que ensinar, vai ser preciso repassar para vocês os fundamentos básicos, porque não houve amadurecimento nas áreas que esperávamos amadurecer. Então, quer dizer, essa questão dessa caminhada de ensino, sabe, estar repetindo coisas é importante para a gente, mas eu tenho uma expectativa no meu coração, que vai chegar uma hora que algumas coisas a gente não precisa mais estar revendo, que vai ser tão maduro em nossos corações que vai funcionar. Como é o caso de a pessoa permitir que Deus faça parte da sua vida financeira, do seu trabalho, sabe, coisas básicas que a gente já experimenta, são coisas que a gente experimenta e fora a gente sabe que não funciona. Não sabe que o mundo está limitado. Ele está limitado. A Bíblia diz assim, ó, se Deus não estiver na casa, em vão trabalhos que edificam. Será vão, mencionando só uma parte, né, da questão do trabalho. Será vão acordar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que penosamente você ganhou com suor. Ele disse, será vão isso, não é? Porque Deus abençoa os seus filhos enquanto eles descansam. Então, a importância da gente permitir que Deus seja participante da nossa vida num contexto pleno, quer seja no recurso financeiro ou em qualquer outra área. Nós temos tudo quanto é sistema que se entende como sistema religioso, tem essa via de cooperação, de participação financeira, tudo quanto é sistema. A única que tem promessa de colheita é o Evangelho. Todos têm. A única que tem promessa é o Evangelho, é Cristo, é o único que faz promessa. Ele diz assim, aquele que dá semente ao que semeia, também multiplicará a vossa sementeira, e fará com que por meio da vossa vida seja um trio, enriquecerá vocês em tudo, de forma que por meio das vossas vidas, vocês terão em abundância para dar, e pessoas tributarão glórias a Deus. Ou seja, o objetivo de Deus, a questão de Deus não é abençoar financeiramente alguém. A questão de Deus é fazer com que, por meio da vida dos filhos dele, outras pessoas sejam alcançadas e resgatadas do inferno. Para Deus, uma pessoa não ir para o inferno é infinitamente mais importante do que ele dar o planeta inteiro físico para uma pessoa. Porque a Bíblia diz que mais vale uma alma ganha. Isso é muito importante para a gente entender. Porque aí, cara, se eu tenho o amor de Deus derramado no meu coração, eu vou captando isso aí e vou andando de acordo com essas regras. São regras importantes para a gente. Mas vamos voltar, não é o meu assunto? De domingo. Eu estou falando aos domingos aqui sobre com esse tema, salvos, hoje é o terceiro dia que a gente está falando da mesma coisa, não é? Sempre trazendo um campo aí extenso e um pouco mais refletido sobre, para você entender que a salvação, ela inicialmente é um ato de Deus, inicialmente para nós é o ato de Deus ter
enviado Jesus para morrer em nosso lugar e nos tirar do inferno. E nós temos um verso que traz isso: ele nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, para Cristo. Então, houve um transporte, mas isso é apenas o início para nós, não é? A salvação tem um campo completo e pleno para acontecer e se desenrolar e se desenvolver através dos filhos de Deus. Há uma preparação. A Bíblia diz que a igreja é a noiva, para você compreender isso aí, né? A igreja é a noiva. Então, a partir do momento em que surge um compromisso de casamento lá entre o casal, a partir daquele momento, inicia-se uma preparação da noiva para o momento especial. E o que está acontecendo com a igreja hoje, ou desde o dia em que a igreja surge, é essa preparação da noiva. Ela está sendo preparada. Por isso que a Bíblia diz que nós somos santos, que a igreja é santa. Por quê? Aquele que está em Cristo. Santo é separado para, não é? Separado para um objetivo. Às vezes as pessoas dizem separado para enviar, separado para ir para o mundo, separado para não sei o quê, separado para sair do mundo. Não, na verdade, somos separados para sermos preparados para o casamento final. Essa é a preparação. Estamos sendo preparados para o encontro final, um momento onde tudo se fundirá. A Bíblia diz que Deus será tudo em todos. Então, há um processo aí de preparação. No meio desse processo de preparação, a noiva que está sendo preparada vai dando testemunho do prazer dela se casar. O testemunho do prazer dela de ter sido desposada ou pedida em casamento, sabe, aliançada, recebeu uma aliança do noivo. Esse testemunho dela fará com que muitos se agreguem a isso. Não é? É esse testemunho, é uma vida de testemunho cristão, é uma vida de testemunho de gratidão. A Bíblia nos mostra o que é o fruto do Espírito. Lá tem 9 características, começa com amor, termina com domínio próprio. Não é? O que é o fruto do Espírito? É as características, o caráter de Deus, o caráter de Cristo. Quando você flui nesses frutos, você não precisa ficar falando da Bíblia para ninguém, o dia inteiro. Não que Jesus, isso que está escrito, não. Você só precisa viver isso, é uma vida prática e isso vai influenciando pessoas. Esse é o testemunho cristão. Por que essa noiva está tão feliz? Não é? Para alguns o casamento é uma desgraça, para alguns o casamento é uma tristeza. Tive 2 alegrias. Uma já aconteceu no dia que eu casei com você e a outra no dia em que você morrer. Para alguns é isso, mas você imagine uma noiva que está feliz, preparada, e a pessoa diz, você não sabe o que é o casamento? Aí diz, eu sei, porque eu já tenho experiências maravilhosas, sou presenteada todos os dias, presente todo dia. Sei lá, você de repente aí, vocês que estão em casa, você está noiva aí, o teu noivo dá um presente a cada 6 meses, pula fora, não existe esse negócio de presente semestral, sai fora. Quando você casar, vai ser de 6 em 6 anos. Oxe, né? Depois de casado, esquece, nem vai lembrar, é verdade. Jesus, o noivo da igreja, o nosso noivo, o cara é presente todos os dias. Todos os dias. E se esse relacionamento de amor vai crescendo em reciprocidade, chega a ser maluco o negócio. Então, estou falando para vocês que, às vezes, a pessoa está só fazendo promessa, só vai, amanhã eu dou. Isso é coisa de passarinho, um cara preguiçoso. É uns passarinhos lá no Nordeste, lá na Bahia, que ficavam na cabeça de uma estaca. Amanhã eu vou. O Everton ali. É verdade, é verdade. Então nós temos, Henrique, não está no meu texto, mas Hebreus capítulo 6, o verso de número 9, há um campo amplo, há uma expectativa do coração de Deus para que nós experimentamos. Olha o que ele diz ali, olha, quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores, pertencentes à salvação. Ainda que falamos desta maneira, ele diz assim, olha, tem coisas melhores aí para serem desenroladas, para serem, sabe,
abertas para vocês, tem coisas grandes esperando, sabe, que se manifestar. A Bíblia fala, porque às vezes a gente diz assim, eu uma vez fui salvo, recebi Jesus, sou filho de Deus, não importa como eu viva neste mundo, o importante é ir para o céu, há algo melhor lá. Gente, eu vou falar para vocês, eu não me lembro de alguém que pediu a noiva em casamento e se casou, e quando ela foi se casar, ela estava com o vestido do dia em que ele pediu em casamento. Não. Vou falar, quando eu fui casar, foi bravo. Minha esposa queria um vestido, foi lá naquela rua não sei o quê, rua do roubo do noivo. Que rua cara, lá no centro. Sabe onde é, né, Vlad? Isso aí, São Caetano. Quando eu chegar lá, se esse São Caetano foi para lá, eu vou conversar com ele. Ela passou naquela rua e viu lá o vestido mais caro. Mozinho, eu quero aquele. Disse, meu Deus, para casar. E o baiano interessado. Disse, vou ter que casar, filho, vamos lá. Não é? Então, esse preparativo, a gente precisa entender isso. Ele diz assim, tem coisas, sabe, maiores, interessantes. A salvação, ela é algo inicial. Aquela obra que aconteceu ali, de você ter nascido de novo, começou. Não é o fim. Não aceite como sendo o fim. É o início de uma jornada, de uma trajetória. Vamos entrar aqui, olha. Devemos ter sempre em mente que a nossa salvação é um ato da soberania de Deus, manifestado a nós como um dom por meio da graça. O que eu posso dizer? Alguém pode dizer assim, pastor, o senhor acredita que alguém é salvo, de uma vez salvo para sempre? Eu acredito que alguém que é nascido de novo não volta mais atrás. Eu acredito que alguém que se tornou nova criatura, de fato, dentro no espírito, ele pode ter aí sofrer muitos danos pelo caminho, né? E só chegar no final lá o esqueleto, mas o esqueleto vai chegar. Porque se você recebe Jesus e não cresce, não desenvolve espiritualmente, vai ficar sofrendo aí, não vai receber as promessas de preservação, de cuidado, porque a palavra salvo, eu falei aqui no primeiro culto, que significa salvo no Antigo Testamento, que é sozo do hebraico, ou do grego, que é solteria, fala de preservação, fala de prosperidade, fala primeiramente de comunhão com Deus, preservação, prosperidade, segurança, saúde, paz, fala disso. Se você não compreende isso, não captar essas promessas dentro desse contexto de salvo, vai viver aquela salvação que a igreja, por séculos no Brasil, viveu. As pessoas se martirizavam, as pessoas diziam que cristão não pode prosperar, cristão não pode prosperar, cristão tem que ser infeliz, cristão tem que ser isso, cristão tem que ser aquilo, e a igreja absorveu isso com essa ideia de penitência. De onde veio essa ideia? Também comentei aqui outro dia sobre nosso sistema de ideia de cristianismo, de relacionamento com Deus, vem da origem do cristianismo no Brasil, que era católico, onde os padres tinham aquele hábito para a formação, saírem pedindo esmola nas ruas, descalço, pedindo esmolas, vestidos de pano de saco, aquele tipo de coisa. Então, essa formação cristã, religiosa, ela entrou na igreja protestante quando a igreja protestante veio para o Brasil. E nós acabamos acatando isso, outros hábitos também se misturou junto com isso, não é? Mas eu falo de onde vem a ideia, no nosso país, que o cristianismo tinha que ser, os cristãos tinham que ser pobres, miseráveis, cegos e nus. Quantas orações eu já vi pessoas fazendo dessa forma, não é? Se gloriando pela miséria, se gloriando pelo momento difícil, através da doença, porque é um tratamento de Deus, é uma forma de Deus lidar com seus filhos com a doença, é uma forma de Deus lidar com seus filhos com a miséria. Eu não estou dizendo aqui que o meu alvo, o alvo do cristianismo deve ser dinheiro. Não, dinheiro é uma consequência, recursos é uma consequência da tua jornada com Deus. Saúde é uma consequência da jornada com Deus. Nós não podemos nos relacionar com Deus pelo que Ele pode dar. A nossa ideia de relacionamento com Deus é por quem Ele é. É por quem Ele é. Quando a gente compreende quem nós somos nele, quem Ele é para a gente, acabou. Isso aí, ele começa a fluir. E às vezes as pessoas dizem, pastor, prosperidade financeira é ter milhões no banco. Deus faz e abunda maravilhosamente na sua vida com isso, se você caminhar. Mas não esqueça que isso não é uma coisa que cai do céu, não é trabalho. Quer prosperar? Trabalhe, não é?
mas Ele abençoa a tua vida, abençoa o que você faz, cuida de você e você não vai ter gastos extras de forma alguma. Então devemos sempre esperar, ter em mente que a salvação é um ato da soberania de Deus. Se Ele inicialmente nos resgatou do inferno, então quais são as outras coisas que Ele vai reter dos filhos? A Bíblia diz que nós somos herdeiros de Deus. Você consegue entender isso? Nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. A não ser que a gente pense que esse mundo, as coisas que existem neste mundo, vamos dizer assim, são criadas pelo diabo e formadas pelo diabo para o seu próprio proveito. Eu falo as coisas boas, né? As coisas corretas, os bons empregos, os benefícios que a terra oferece. Há uma mentalidade que foi criada pelo diabo para o benefício do próprio Satanás. Então, cristão tem medo de participar. Semana passada eu estava estudando um pouco sobre questões políticas, né? Até porque há uma guerra danada dentro da igreja, não pode falar de política, eu acho que não pode fazer política dentro da igreja. A igreja não é lugar de fazer política, o lugar onde se prega a palavra é para pregar a palavra, não é para ninguém estar subindo e dando discurso. Mas a igreja tem algo muito parecido com um pensamento político inicial. Porque quem é que recebeu o nome de político? Foi alguém que ajudava as pessoas, alguém que pensava no bem comum, que ajudava nas coisas do próximo. O grego viu isso e disse, esse cara é um político. Alguém que pensava só em si mesmo, que em volta do umbigo estava o mundo dele, que apenas coçava para dentro, alguém assim, sabe como foi chamado? Idiota. A palavra grega para idiota é uma pessoa egoísta, que só pensa em si mesmo. Depois trocaram por egoísta, porque idiota ficou uma palavra muito pesada, foi usada para outros fins, mas a pessoa que só pensa em si mesma em volta do umbigo é egoísta. Alguém que pensa no próximo, que ajuda a administrar as coisas, era chamado de político. Embora a palavra política, não é, que fala de poli, de cidade, que é um trabalho organizacional, que é a organização da cidade, a organização dos povos, dos agrupamentos. Então, para a gente entender que quando nós falamos de salvação, desde o início, Deus estabeleceu, Deus já sabia, já conhecia, como se a gente pensa, às vezes, como se Deus não soubesse como estaria o mundo hoje. Então, a gente acredita que Deus não quer o cristão, não quer um cristão médico, não quer um cristão advogado, não quer um cristão bom político, né? Eu é que não quero deixar a missão, o chamado de Deus, de pastor, para me tornar um político, eu não quero. Pastor, o presidente dos Estados Unidos, ele, se me encontrar, entra debaixo da minha mão para eu orar por ele. Então, a Bíblia diz que o menor será abençoado pelo maior. Porque vai pastores lá e ora por eles, impõe as mãos sobre ele. Eu nunca vi um presidente com a mão sobre um pastor. Não importa quem ele seja. Nunca vi o imperador dizer que o imperador, em algum lugar, impôs a mão sobre um pastor para abençoá-lo. Ou sobre um profeta. Mas em toda a Bíblia você vai encontrar os imperadores se dobrando debaixo da mão dos profetas para abençoá-lo. Portanto, o maior abençoa o menor. Então, eu acredito que o chamado de Deus como ministério, para mim, é maior do que tudo nessa terra. O chamado para cumprir. Só para você entender que a salvação ela tem um campo gigantesco. Deus quer te manter preservado, curado, abençoado, uma pessoa feliz, uma pessoa íntegra, sabendo que o que está acontecendo com você nesse momento, se você está na mão dele, no cuidado dele, vai produzir crescimento. Inevitavelmente vai produzir crescimento, se você caminhar com ele. Não é? Vamos seguir aí. Deus decidiu te salvar em Cristo. Isso é um fato consumado na cruz. Preste atenção. Primeiro, que a salvação é um ato da soberania de Deus. Não é algo que nós mereçamos. Não é algo que você mereceu. Não, é um ato da soberania de Deus. Né? A Bíblia diz que a glória da salvação tem que ser tributada a Deus. Lá em Efésios, capítulo 2, diz que nós somos salvos pela graça, por meio da fé. E isso é um dom. Isso é um dom. Não é um trabalho, o resultado de um trabalho não é um pagamento, não é o resultado das nossas obras, dos nossos bons feitos. Isso é um dom. O que é isso? Isso, a salvação, a fé, esse conjunto de acontecimentos que nos cerca e nos aponta e nos liga a Deus por meio de Cristo Jesus, é um dom de Deus. Se você está salvo, se você está em Cristo, esteja seguro que Ele vai te levar até o final. Esteja seguro. Ao alvo pleno. Deus decidiu te salvar em Cristo, isso é um fato consumado na cruz.
não é algo que vai acontecer, isso é algo que aconteceu há 2000 anos, há quase mais ou menos 2000 anos atrás. Isso é um fato. Pastor, eu não aceito, não acredito nisso, que eu sou salvo. Gente, o ateu fala que Jesus morreu na cruz, sei lá, o budista fala que Jesus morreu na cruz, eles só dão nomes diferentes, diz que Jesus era um profeta e tal. A gente acredite ou não, Jesus foi sacrificado na cruz em nosso favor, em favor da humanidade. A Bíblia diz que aquele que crê será salvo, né? Pontos importantes a serem entendidos a respeito da salvação. Eu peguei aqui alguns pontos, semana que vem eu quero continuar falando desses pontos. Eu peguei aqui apenas 3, senão a gente ia ficar aqui o dia inteiro falando, tem muita coisa para a gente falar, muito legal. O primeiro ponto é que a sua salvação não foi um ato de algum desconhecido seu, mas de um Deus que te conheceu antes de você existir, que já te amava. O primeiro ponto é nós entendermos isso. A salvação não é um ato de um desconhecido que estava passando, nossa, o cara está morrendo, vai para o inferno, peraí, eu posso tirar do pronto, tirou, colocou lá, opa, fica, cara, segue tua viagem, estou indo. Não. A Bíblia diz que Jesus veio para isso. Fale comigo, você pode declarar comigo que Jesus veio para me salvar. Cara, isso é muito importante nós sabermos. Você era o fim da jornada de Jesus. O objetivo dele era chegar até você. Ele não estava passando. Jesus estava passando por aí pela terra. De onde tu vem? Venho do céu. E vai para onde? Estou indo para o sol. Aí passei aqui na beira do planeta e vi que tem um povo aqui indo para o inferno. Deixa eu dar uma paradinha. Encosta, carro de fogo. Encostou, estacionou, puxou o freio de mão. E aí, não, o freio de mão dele é a palavra. Tudo é sustentado pela autoridade da sua palavra. Pare! E o carro de fogo, fique aí, estou indo lá salvar esse povo. Aí desce, vem, promove o trabalho de salvação, e está todo mundo salvo, aí volta, carro de fogo de novo, e senta. Ande! Estou indo para o sol. Não foi isso, ele veio para cá. Ele veio para te salvar, esse foi o objetivo de Cristo, te salvar. Diga graças a Deus por isso. Isso é muito importante. Não foi um ato desconhecido, gente. Deus não nos salvou em Cristo, por meio de Cristo, e nos deixou à deriva, abandonados aí. Olha, já resolveu o problema da tua tempestade, você está fora, se vira agora, toma cuidado. Que às vezes a gente faz isso com relação àquela mulher que foi pega lá em adultério. Jesus disse, vai e não peques mais. Às vezes a gente faz isso com as pessoas. Eu estava comentando com os meninos esses dias que quantos mendigos eu já peguei na rua, levei para casa, e dei banho, e levei no salão, pedi para o pessoal cortar cabelo, cortar unha, pintar unha. Mendigo de uma geração, homem ou mulher, pintar a unha de homem. E pinta a unha, deixa o cara bonitinho, coloca uma roupa limpinha e tal. E depois não tinha para onde levar ele, não dava para ele ficar na minha casa. E aí, cara, tá gordinho, tá bonitinho, barriguinha cheia, segue viagem. 3 dias de novo, aquela roupa já não dá mais para continuar usando. Foi um ato de um desconhecido. Foi um ato de um desconhecido. Isso foi uma coisa que, por muito tempo, eu fiz, que até que eu quis tirar o cara e levar para algum lugar. Porque foi exatamente cuidar dele, foi exatamente o que Jesus fez conosco. Nós temos aí uma expressão, às vezes falamos, se você ora por alguém e não está disposto a participar da sua oração, pare de orar. Tem que estar disposto a participar da sua oração, porque Jesus te salvou e participa da sua vida. Efésios 1,4 diz assim, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Antes, ele já estava olhando para você, te amando e dizendo, cara, você é meu. Isso é demais, gente, saber que somos amados nessa... antes de você existir, Deus já olhou e disse, só vou criar o Guilherme lá em 2000 sei lá, criar lá. Mas eu amo ele assim mesmo. Eu amo e vou cuidar dele. Embora você não tenha sido predestinado, Jesus foi. E se você está em Cristo, então Deus alcançou o propósito dele para a sua vida. Diga graças a Deus. A tarefa dele iniciou esse processo em tua vida. Jesus é predestinado, foi predestinado. A Bíblia diz que ele morreu antes da fundação do mundo por nós. Ele nasceu, ele veio à terra para isso.
ele veio para isso, ele cumpriu o trabalho dele. Né? Se você está nele, você está salvo. Graças a Deus. Segundo ponto, que devemos observar, em Cristo você não é resgatado simplesmente, você é filiado a Deus. Esta é a gloriosa obra. Em Cristo Jesus não foi apenas um resgate, mas foi uma filiação. Ele te fez, olha só, olha o que diz esse verso aí, ó, João 12. Ele veio para os seus, verso 11, mas os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Não foi um resgate, gente, não é, a igreja não é um centro de ajuda. Pastor, a igreja é um centro de ajuda. Não, a igreja ajuda, mas não é um centro de ajuda, é um lugar de salvação. É um lugar onde filhos são gerados para Deus. É um lugar onde Cristo manifesta o poder de Deus. Não é um centro de ajuda, não é um albergue, não é um lugar de distribuição de cesta básica. Não, não, a igreja faz isso, pode até fazer isso e deve fazer isso, mas não pode se intitular como um centro de ajuda, tem que ser um lugar de salvação. Olhe para, a Bíblia diz assim, ó, olhe para ele e seja salvo. É um lugar de salvação, é uma obra plena, completa. Não é? Ele diz, todos os que receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus. Veja a frase de novo, em Cristo você não é resgatado simplesmente, você é filiado a Deus, é feito filho, é gerado de novo, é nascido nele, para viver totalmente dependente dele. Vamos voltar aqui, vamos entender um pouco desse verso. A todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos, dessas duas palavras. Primeiro, poder, não é? Que é exousia, que significa poder delegado, refere-se à autoridade que Deus dá aos seus santos, autorizando-os a agir na medida em que são guiados pela fé, ou a sua palavra revelada no coração. Exousia não é dunamis, são duas palavras gregas, a diferença entre um e dunamis é o poder criativo. Então, Deus age em nossas vidas e nos delega autoridade para vivermos aqui como filho. Isso significa que, se nós somos uma autoridade delegada, fomos feitos filhos, e fomos feitos também uma autoridade delegada como filhos para vivermos aqui, a autoridade delegada não tem como funcionar em desconexão com aquele que o estabeleceu, com a sua fonte. Quando uma autoridade, um policial, é exonerado do cargo, ele não tem mais poder de polícia, porque ele foi desconectado da fonte. Ele precisa estar conectado, ligado à fonte, para que ele tenha poder de polícia. Mas essa outra palavra, depois de exousia, que é filhos, não é? Que não fala de criança simplesmente, até porque a palavra criança no grego é outra palavra, uma palavra pequenininha, que até não me recordo. Essa palavra filhos ali, Deus-lhes o poder de serem feitos filhos, é teknon, que quer dizer propriamente uma criança infantil, em qualquer um que... ou propriamente uma criança, né, no caso, qualquer um que viva em total dependência do Pai Celestial, ou seja, totalmente, voluntariamente confiando no Senhor em alegre submissão. Então, teknon não é apenas um filho, uma criança, é um adulto, mas criança espiritual, que precisa de um desenvolvimento. Por isso que exousia é uma autoridade delegada para que na minha caminhada em comunhão com Deus eu vá crescendo e deixe de ser um teknon, uma criança, e passe a ser como é que o outro lá é? Huios, um adulto maduro, é uma criança, um homem adulto, alguém maduro espiritualmente. Teknon é uma criança espiritual. Portanto, ele diz assim, olha, a todos os que o receberam, deu-lhes a exousia, a autoridade, para serem feitos teknon,
crianças espirituais que na sua jornada conectados com Deus se tornarão ruios, adultos espirituais. Por isso que o cristianismo não funciona em separado. Eu fui na igreja, recebi Jesus e agora vou para casa e já sou crente e vou ser vitorioso sem um relacionamento com a palavra, com o corpo. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Assim como o Jackson está aqui, ele e a Bruna tem a pequenininha Yasmin, e ela está na idade da escola. Se eles decidirem mantê-la dentro de casa, sem permitir que ela experimente as coisas em volta, e ative, eu estava comentando com o Jackson essa semana, ative as glândulas da experiência, por meio de contatos com outras pessoas, ela vai ser, embora possa crescer intelectualmente em informação, mas ela fica frágil em experiência. Crescer em informação, mas frágil em experiência. Foi assim que Adão foi. Adão foi um menino, um homem menino. Deus cria Adão grande. Deus cria Eva grande, sem experiência. O que aconteceu com o Adão inexperiente? Primeira pressão cedeu. Aí vem Jesus, nasce, cresce como uma criança, tendo todos os conflitos e combates da família comum, natural, não é? Numa região hostil, cresceu. Aí, quando ele assumiu o ministério com 30 anos, o primeiro ato do Espírito Santo, para que ele cumprisse o ministério, foi levá-lo para o deserto. Ele foi provado lá no deserto, por 40 dias e 40 noites, a Bíblia diz que ele esteve lá, sendo tentado pelo diabo, aí agora foi aprovado, ele volta agora com experiência de vida, de relacionamento com pessoas, experiência espiritual, porque ele deu de cara com o próprio Satanás, agora ele segue o ministério. Por quê? A Bíblia diz a respeito do diabo, diz assim, que ele se ausentou por hora de Jesus. Ou seja, ele estaria o tempo inteiro. Essa questão do crescimento, do amadurecimento, não dá para acontecer só pelo fato de eu ter me tornado um filho de Deus. Entrei na igreja, recebi Jesus. Olha, eu fui numa cruzada, irmão, há 10 anos atrás recebi Jesus, nunca mais fui na igreja, mas eu nada. Primeira pressão, não é? Vem que vem. Esses dias eu estava vendo um vídeo, os meninos. Tem um rapaz aqui que ele coleciona vídeos aí da internet. Daquelas expressões que o coração da pessoa está cheio, ela não troca os ambientes, ela não troca as amizades, ela não troca nada. Então o coração enche. Aí de vez em quando sai aquelas, como é que é? Aquelas pérolas. Tá falando assim, você é maravilhoso, né? Saem umas pérolas assim quando a pessoa está falando de Jesus. Por quê? Porque ela está amadurecendo, então é preciso que troque, é preciso que ela seja amadurecida e ela entenda que ela faz parte de um grupo diferenciado, ou seja, do próprio grupo, né? Que produto da nova natureza dela. Isso leva a Deus a transformá-los à sua semelhança, essa caminhada com Ele. Não é? Nós nascemos de novo, somos crianças espirituais e vamos crescendo, e Paulo trata com muita propriedade disso lá na frente, lá em 1 Coríntios. Né? Terceiro ponto, a sua salvação não para na cruz, ela começa na cruz. Gente, a nossa salvação não para na cruz, nós temos que captar isso em nossos corações, sabe? A cruz é como se fosse a porta, está ali estava ali o Jesus crucificado, não é? Naquela cruz. E tem uma figura lá no Antigo Testamento que o povo começou a ser picado por serpentes e correram e gritaram para Moisés por causa dos erros que eles cometeram. E aí Moisés ora a Deus, Deus diz, pendura aí uma serpente, uma serpente de metal no meio do arraial, e quem olhar para a serpente será salvo. Presta atenção, quem olhar para a serpente será salvo. E o povo vem e olha para a serpente, na mesma hora é curado. A mortalidade do veneno daquelas serpentes é destruída. Aquela serpente de metal é o antídoto. Jesus é o antídoto para o nosso pecado. Né? Ele nos salvou, nos livrou do pecado. Mas essa salvação agora está sendo desenvolvida. Isso é muito legal. Ela não
termina na cruz, ela começa lá para nós. Começou lá para mim, começou lá para você. A cruz é a porta, você chegou na frente da porta, aleluia. E agora você passa para o lado de dentro e vai explorar essa maravilhosa edificação de Deus. Vai explorar cada cômodo novo. Todos os dias Deus tem uma novidade para os filhos dele. Cada ambiente novo, sabe? Coisas novas vêm surgindo na tua vida. Eu gosto muito disso. Dá uma olhada. Há um processo crescente e maravilhoso que deve acontecer na sua vida enquanto você anda com seu pai. Presta atenção, enquanto você anda com ele, há um processo que vai se desenvolvendo. É uma loucura. Às vezes a gente tem algumas experiências na vida e a gente pensa, cara, isso aqui eu já sei demais. E aí você vai caminhando, de repente você se depara com alguém que teve a mesma experiência, só que a pessoa sabe mais. E a pessoa sabe mais. É importante que a pessoa que a gente entenda que sempre sabe mais seja Deus, porque você quer andar com a pessoa que pode te ensinar mais e desenvolver mais o seu caráter, a sua vida, porque Ele quer mostrar coisas melhores e maiores, né? O primeiro é o que acontece em você. Olha só, vou voltar aqui para você entender. Há um processo crescente e maravilhoso que deve acontecer na sua vida enquanto você anda com seu pai. O primeiro, nesse processo, é o que acontece em você. Essa palavra em é dentro de você. O que acontece dentro. A estrutura que é formada é de dentro para fora. Tecnon é uma criança, é um homem nascido de novo. Não é? Nova criatura, já que nós estamos em Cristo, somos novas criaturas. É o que acontece dentro de você. Ele fala disso aqui, olha. 2 Coríntios 3,18 diz assim: todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como que pelo Senhor, o Espírito. Dá uma olhada. Você vai crescendo por dentro. Você começa a expandir, amadurecendo, conhecendo mais a Deus nessa caminhada com Ele. É legal. Eu fico pensando, gente, eu fico viajando aqui. Queria pregar aqui umas 4 horas com vocês, não é? Mas eu não tenho 4 horas, tenho alguns minutos só para aquela abençoada daquela bandeirinha subir ali atrás. Quando eu subir hoje eu vou falar para vocês, olha, vocês vão ver que não sou eu que fico regulando. Somos transformados de glória em glória, o que acontece dentro de você, nessa caminhada. Jesus disse em Mateus 11:28, ele diz assim, ó: vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Né? Ele disse, aprendam de mim, então, tome o meu fardo e o meu jugo, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave, e andem comigo, porque eu sou manso e humilde de coração. Aprendam de mim que eu sou manso e humilde de coração. É muito legal, porque essa questão do jugo, não é? Vamos trazer para a nossa linguagem, para não querer explicar lá o jugo dos mestres da época, né? Mas eles impunham sobre os discípulos pesados fardos, o fardo da lei, de obediência, de um monte de coisa. Jesus disse, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Mas o jugo para nós, ele tem uma figura um pouco diferente, não é? Porque o jugo para nós tem mais uma figura de andar junto. Porque um jugo que é a canga mais usada no Nordeste, aquela região de Minas, é a canga que une 2 bois para que eles caminhem junto e dividam o peso. Isso é muito legal porque Jesus tomou o nosso jugo. A Bíblia diz que ele cumpriu a lei, ele tomou o seu jugo. Por isso que ele diz, cara, o seu jugo é só crer. Você tem que andar comigo crendo. Tem que andar comigo crendo, não é? O segundo ponto que acontece o que acontece através de você. Primeiro acontece algo dentro de você, depois acontece algo através de você. Presta atenção que nesse relacionamento, coisas maravilhosas concernentes à salvação vai acontecendo em nossas vidas. Provérbios 4,18 diz assim, mas a vereda, ou seja, lá a palavra vereda, que tem como tradução também a sua forma de viver, a forma de viver dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito, ou na tradução de dia perfeito, lá do hebraico, é até que ele fique maduro,
até que ele seja um adulto espiritual. Até que lá tem muitos significados. Seja uma pessoa equilibrada, uma pessoa maduro, uma pessoa de discernimento, sabe? Uma pessoa que não tem altos e baixos. Ele diz: a vereda, a forma de viver do justo, o processo de desenvolvimento na caminhada com Deus, vai levando ele ao ponto de maturidade, de equilíbrio, de plenitude. Ele vai atingir o alvo que Deus quer, que ele compreenda, capte essa maravilhosa obra e presença de Deus, e ele seja, podemos dizer assim, alguém de extrema confiança, né, aqui na terra como representante do reino. Eu peguei aqui, ó, essa palavra ali, ó, luz da aurora, no hebraico não é luz da aurora, e foi traduzido como luz da aurora, mas no hebraico lá, segundo a tradução do dicionário Vini, é como o sol. Né? A vereda do justo é como o sol. O sol não se torna mais sol à medida que aparece. Isso é muito legal você entender. O sol não se torna... Gente, olha para trás. Olha lá. Ó. Vocês estão vendo que pressão? Agora, de 2 em 2 minutos, aquilo aparece. Amarelo daquela cor. Só Jesus, entendeu? Parece o sol. O sol não se torna mais sol à medida que aparece, mas a sombra se torna menos sombra na presença dele. É o que acontece através de você. Através de você. Se o sol se esconde, ele é o sol escondido. Se o sol surge uma pontinha, é o sol que está surgindo. O sol está surgindo quebrando as trevas. Preste atenção nisso, é muito importante você entender que você não é mais filho ou menos filho porque você acertou ou errou a partir do momento que você nasce em Cristo. Você não é mais filho, Deus não te ama menos ou te ama mais porque você falhou. Há um processo de crescimento e de amadurecimento em Cristo Jesus, que precisa, que na vida de alguns ele é mais lento, na vida de outros ele é mais rápido, não é? De acordo com a entrega, a rendição, a cooperação de Deus. Com Deus. Nós somos cooperadores desse desenvolvimento da salvação que está acontecendo em nossas vidas. A sua vida vai de vitória em vitória. Ele diz que nós somos transformados de glória em glória, não é? Filhos, crianças, volte lá, vamos rever aquele texto, aquela parte lá de cima, que falamos de tecnon. Ele diz assim, ó, filhos propriamente uma criança, qualquer um que vive em total dependência do Pai Celestial, ou seja, totalmente, voluntariamente, confiando no Senhor em alegre submissão, isso vai levá-lo a uma transformação segundo a semelhança de Deus. Né? Nós entendermos que há uma necessidade de caminhada juntos. O Henrique comentou, essa semana a gente estava conversando, batendo papo, a gente, sempre que a gente estamos aí os três juntos, a gente está sempre falando alguma coisa de Deus, aprendendo e lendo juntos. Aliás, a gente está aqui todos os dias, gente, 2 horas da tarde a gente está por aqui. Se vocês quiserem vir para cá, ler, orar junto com a gente, vai ser de Deus, vai ser bom. Né? Das 2 até... Está garantido até as 4 horas, porque tem dia que a gente tem que sair mais cedo, na terça-feira a gente sai mais cedo para ir para o Helena. Mas até as 4 horas. Mas nos demais dias a gente fica aí até as 6 horas, né? E às vezes até vira o olho aí. E é bom, né? Mas nessa caminhada ele comentou algo essa semana, até mudei a questão do comentário do Henrique, né? O que ele comentou, pastor, é impossível que alguém que frequente o culto e ouça a palavra 3, 4 vezes por semana cresça igual alguém que está ouvindo a palavra apenas uma vez por mês. Ele disse que seria até uma injustiça, né, da parte de Deus, o cara crescer igual. Embora, porque às vezes as pessoas pegam lá aquela parábola da ceia, mas lá fala da decisão de Deus. Mas existe uma decisão minha de permitir que isso aconteça. Gente, a gente está enfrentando aí hoje os nossos filhos, quem tem filhos ainda pequenos estudando em casa, né, a escola online, estamos vendo aí a dificuldade do crescimento que eles estão enfrentando, o amadurecimento, de entender um assunto, de captar um assunto. Existem vários fatores que cooperam para o amadurecimento de uma criança. Não é? O primeiro que é a questão de foco, depois a questão do ato de conviver entre os colegas, tudo coopera para que a criança cresça de forma correta, sentada numa sala de aula, assistindo com os colegas, enxergando o professor ali completamente, falando, se movimentando, os gestos do professor, tudo essa captação de informação, o ambiente, tudo faz parte. Não é?
Então, nessa nossa caminhada com Deus, nós precisamos disso, todos os dias estar conectados, cheios dele, amadurecendo nele, propositadamente, gerando isso no nosso coração. Tem algo maravilhoso para se desvendar através da salvação que Deus propôs para você, né? Filipenses 2,12, nós vamos fechar aí, já está fechando, diz assim, assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Olha só, põe a salvação, a tradução RA, diz assim, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Verso 13, pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar de acordo com a sua boa vontade. Se nós voltarmos um pouquinho nesses textos aí, ou no que dá base para essa afirmação de Paulo, porque ele segue ali, ó, assim, ou seja, assim é a continuidade de um assunto que ele vem falando anteriormente, né? Assim, né, meus amados irmãos, ele vai falar, desenvolveu a salvação, no capítulo número 2, ali no início do capítulo 2, ele vai falar sobre a operação, os comportamentos cristãos que ele observou dentro da igreja de Filipos, comportamentos que não eram condignos do evangelho, né? No capítulo de número 21, não me recordo lá, o capítulo 1, eu não me recordo o verso, não quero ir lá para a gente não acrescentar o tempo. Paulo diz assim, olha, porque eu estou morto para Jesus, né? Minha vida está entregue para Ele, estou morto, estou entregue, estou falando com as minhas palavras, e ele vem falando disso e vai trazendo a igreja para esse ponto, até o ponto dele dizer no capítulo 2, o verso 9, ele diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Não é que sendo igual a Deus não tem por usurpação ser igual a Deus, por sendo Deus não tem por usurpação ser igual a Deus, antes se entregou a si mesmo, se esvaziou. Ele diz que esse sentimento esteja em vocês. Isso significa, quando nós lemos esse verso aqui, desenvolver a vossa salvação, a forma de eu cooperar com Deus para a manifestação da obra de Cristo, que Ele veio fazer em mim. A minha forma de cooperar é me entregar, é me render, é receber isso, estar com o coração aberto, como uma terra aberta, como é que chama? Arada, para receber a semente e pronto para germinar essa semente. Existe uma forma, ele diz assim, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, ele não usou por usurpação ser igual, antes ele se esvaziou. Então eu preciso receber esta verdade em meu coração, crer nela. A minha cooperação com Deus é crer. Deus disse, cara, eu ainda não consigo praticar, mas é a verdade de Deus, e eu vou chegar até esse nível, eu vou entender esse nível, eu vou ler de novo, eu vou ouvir de novo, eu vou ouvir de novo. De forma que a Bíblia diz, a fé vem por ouvir, e o ouvir pela pregação do Evangelho. Então, eu posso, como eu desenvolvo a minha salvação, pastor? Fazendo certo. O que é o certo que eu tenho que fazer? É receber essa verdade, deixar ela entrar. Porque se eu fizer o certo tentando promover a salvação, existem duas formas de chegar à salvação. Uma é desenvolver a salvação, a outra é promover a salvação. Eu promovo a salvação quando eu salto na piscina para salvar alguém que está morrendo afogado. Eu promovo a salvação. E eu desenvolvo a salvação quando sou eu que estou morrendo afogado na piscina e alguém salta e eu me solto para ele me levar. Me leva. Estou desenvolvendo a salvação. E aí ele, com tranquilidade, só pega no meu colarinho e sai me levando, nadando, e eu vou só fluindo no vácuo. Então, existem duas formas de nós enxergarmos a salvação. A maioria dos cristãos tentam promover a própria salvação, se esforçando para fazer certo, não conseguem. Pulam na piscina, morrem afogados. Pulam na piscina, quebra a perna, quebra braço, pensa que era fundo, era raso, estão quebrados. Promover a salvação é você ser um cooperador de Deus e se esvaziar, deixa, Pai, me leva, me conduza, faça o trabalho. Por quê? Pois é Deus quem efetua em vocês, é Ele quem faz, tanto querer quanto realizar, de acordo com a sua boa vontade. Quanto mais você confia em Deus através de uma vida totalmente dependente dEle, mais Ele cumpre os seus propósitos em sua vida. Que você possa guardar isso aí no seu coração. Semana que vem a gente fala mais coisas que dizem respeito à salvação, para que vocês cresçam e amadureçam, e aí desfrutem de tudo, exatamente tudo que Deus tem proposto para a igreja dele sobre a face da terra. Amém?